Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Quem está me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que vocês estão aí? Como é que tá a transmissão? Tá tudo ok? Tudo tranquilo? Algumas pessoas entrando. Legal. Oh, coisa boa, que bom. Carol. Isso. Bem, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Cavalcante, sou Head Trainer do treinamento DL de desenvolvimento e liderança. Estou falando aqui de Fortaleza. O DL ele já acontece em todo o Brasil, tá? Inclusive em todo o mundo, também tem nos Estados Unidos, na Europa, mais especificamente em Portugal e na Inglaterra. Eu especificamente ministro o DL aqui no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Também estaremos começando no Pará, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as emoções, sobre a combinação de algumas emoções e como elas influenciam no nosso dia a dia, né? Mais especificamente a gente vai estar falando aqui do filme Divertidamente. Obviamente que quem ainda não assistiu o filme, não, porventura pode ser que não entenda alguma coisa do que a gente vai estar falando, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta que eu descobri, eu particularmente descobri agora há pouco, mas já sei que ela já tem bastante tempo, né? E sempre eu vou estar fazendo alguns periscopes rápidos, né? E de algo que eu acho interessante e sempre vai ser legal estar participando aí, a interação de vocês nesse momento, tá bom? Bem, eu não vou fazer um spoiler do filme, ou seja, eu não vou contar o filme inteiro, né? Mas algumas coisas interessantes do começo do filme a gente já vai estar conversando, né? Vai conversar sobre algumas emoções. A primeira coisa que eu acho que quem ainda não assistiu o filme ou quem já assistiu é que o filme ele começa com a pergunta, né? O que é que se passa dentro de da cabeça de um adolescente, né? E aí o que é que acontece? A pergunta que se faz nesse momento é: você sabe exatamente o que acontece dentro da cabeça de um adolescente, de uma criança? Você sabe o que é que acontece dentro da sua cabeça? Como essas emoções te influenciam no dia a dia, né? Logo no começo do filme a gente percebe que uma das primeiras emoções que é criada na Riley, assim que ela nasce, é a alegria, né? Então a alegria, ela tem uma parte importante dentro do filme que ela passa a verificar, a coordenar uma série de ações ao longo da vida daquela criança, daquele adolescente. E depois isso vai mudando, né? Isso vai se alimentando e ela se transforma em algumas outras emoções que bem no comecinho a gente já vai percebendo que tem algumas emoções básicas que vai se formando na cabeça da gente. Então, por exemplo, você não consegue imaginar uma criança com ódio, né? Imagina um bebê com ódio. É algo até surreal, né? Ela tem raiva, é diferente, mas não tem ódio. Ela não odeia ninguém, né? Uma criança, um bebê. Você imaginar uma criança com uma emoção como o asco, né? Uma coisa asquerosa, então é um pouco distante. Mas ao longo da nossa vida, essas emoções elas vão se amadurecendo. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai vivendo, tendo, né, determinadas vivências na nossa vida, essas emoções elas vão tomando formas, né? Quem percebeu isso no filme viu muito bem em determinado momento que há determinadas ilhas, né, que foram formadas dentro da cabecinha dela inicialmente,
E aí o que aconteceu? Aquelas ilhas se destruíram e depois disso formaram-se outras, né? No começo também, se você assistiu o filme, nós estamos falando, gente, do filme Divertidamente, tá? Esse filme foi lançado esse ano pela Pixar e pela Disney, tá? E nós estamos falando sobre as emoções e como essas emoções elas nos influenciam no dia a dia. E eu, estudando sobre essas emoções, a combinação dessas emoções, eu vi um gráfico muito interessante sobre a combinação dessas emoções. Ou seja, o que é que acontece quando a gente mistura nojo com raiva, por exemplo? Qual é a emoção que você acha que gera em você? Né? Quando você tem uma emoção de alegria exacerbada, o que é que acontece? Qual é o sentimento que você sente? O que é que acontece quando a gente mistura, por exemplo, a tristeza com a raiva? Já pararam para pensar? Quando você está com raiva e está triste ao mesmo tempo, que emoção é essa? Qual emoção derivada é essa? Então, algumas coisas, tem um gráfico que eu encontrei muito interessante que eu vou já mostrar para vocês. Mas uma das coisas que eu quero estar falando aqui nesse momento, explicando, o que é que acontece? O preconceito é uma emoção também, tá? Dentro desse gráfico que eu vou já mostrar, existe uma combinação de emoções que traz o preconceito, tá? Mas assim, uma das coisas que a gente tem que visualizar dentro do módulo da neurociência, por exemplo, é que primeiro não existe emoção boa ou emoção ruim, né? Existe função biológica de cada emoção, ou seja, todas as emoções elas aparecem na nossa vida com uma determinada função. Nada acontece do nada, ou seja, eu vou ficar triste só por eu vou ficar, amanhã vai passar, não. Isso tem uma função. No caso específico da tristeza, muitas vezes, é o caso da reflexão, né? Você refletir e perceber que você pode melhorar também. Mas e o nojo, hein, gente? Por que será que a Disney e a Pixar escolheram o nojinho como uma dessas emoções para estar colocando dentro de um filme que de criança não tem nada, né? Para quem assistir esse filme, o Divertidamente, vai perceber que esse filme não tem muita coisa de criança. Tem algo colorido, né? Que é uma metáfora, digamos assim, para criança, algo lúdico. Mas assim, o entendimento, digamos assim, até técnico, digamos, do filme, ele é muito adulto. Agora, algo interessante desse filme que eu acho é a forma como as crianças vão passar a ver a tristeza, por exemplo. Né? Já parou, quem assistiu o filme percebeu a importância que tem a tristeza na vida do ser humano. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes o ser humano ele percebe que ele quer fugir da tristeza. Às vezes ele está triste, às vezes ele está sentindo aquela emoção da melancolia, por exemplo, e ele quer fugir disso. Principalmente agora no mundo das redes sociais, onde parece que tudo é belo, né? Parece que tudo é perfeito. E eu, inclusive, recentemente eu vi um programa, né, de humor, não lembro qual o nome, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, e eles faziam uma piada onde a pessoa simulava um quarto que estava viajando, batia foto, uma agência de turismo que a pessoa viajava para todos os lugares somente naquele quarto, né? E isso não sou psicólogo, eu sou head trainer de um treinamento chamado Desenvolvimento e Liderança, o DL, do INEX, tá? Para quem entrou agora, nós estamos falando sobre o filme Divertidamente, mais especificamente sobre como a combinação dessas emoções elas podem influenciar na nossa vida de maneira positiva ou não, tá bom?
Então, nós percebemos que muitas vezes o ser humano ele quer fugir de determinadas emoções. E dentro do filme isso foi retratado. Várias e várias vezes, se você pegasse a alegria, ela passou a negar a tristeza. Logo no começo, por exemplo, quando a tristeza passou a pegar nas memórias bases, por exemplo, a alegria ela pediu, né, para que o medo não tocasse. Né? Tem até uma parte hilária do filme onde no primeiro dia de aula da Riley, né, a alegria que estava naquele momento coordenando uma série de situações disse que a função do medo era ficar parada em um círculo que ela fez no chão. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem a mania de negar determinadas emoções. Isso nem sempre é salutar. Nem sempre negar uma emoção é algo positivo na sua vida, né? Mas assim, deixa eu mostrar aqui para vocês esse gráfico. Esse gráfico, gente, eu só encontrei ele em inglês, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, mas eu acredito que muita gente já vai saber, para quem não sabe inglês. E quem não souber, eu vou estar traduzindo aqui, tá bom? Vamos lá. Olha só, deixa eu colocar aqui a câmera. Aqui, gente, olha, é um gráfico. Todos estão vendo aí, gente? Comenta pra gente aí se vocês estão vendo, se dá pra ver direitinho. Se vocês estão vendo. Por exemplo, ó, a combinação, mais ou menos. E agora, melhorou? Gente, não vai sair perfeito, né? Não vai sair perfeito, porque eu estou aqui visualizando o computador. Vou colocar um pouquinho mais aqui, tá? Então, por exemplo, olha, esse gráfico, ele traz, por exemplo, a combinação de alegria, certo? Com alegria dá o êxtase. Não dá para entender? Vocês não estão conseguindo enxergar, gente? Vocês conseguem enxergar que eu estou aqui com a alegria, combinando com a alegria, e a emoção que eu tenho aqui é êxtase. Dá para entender isso aí? Isso, tudo bem. Tá. Isso é até intuitivo, né, gente? Por exemplo, alegria com alegria é algo muito parecido com êxtase, né? Agora sim, olha, tem algumas coisas que a gente pegar aqui vai ficar um pouco interessante de a gente conversar, perceber. Por exemplo, a partir do momento que eu pego a alegria e coloco ela com a raiva, certo? Isso traz a injustiça. Esse nome aqui, gente, quer dizer injustiça em inglês, tá? Então, assim, ou seja, quando eu misturo a alegria com a raiva, eu estou trazendo injustiça. É interessante, né? A priori você fica assim, meio que refletindo, mas aos poucos, quando a gente vê ao longo da nossa vida, a gente vai percebendo que existe alguns momentos que veio a energia da alegria com a raiva e fez a gente tomar, para pensar nos momentos de justiça que você sentiu, né? E olha outra coisa interessante aqui. Quando eu combino, por exemplo, a tristeza com a raiva, isso aqui quer dizer traição. Sentimento de traição. Aqui é o sentimento... Para pensar se você já foi traído alguma vez, né? Ou se você já se sentiu traído alguma vez na vida. E você vai perceber que muitas vezes parecia isso mesmo, né? Você estava triste por algo que te aconteceu e ao mesmo tempo você estava com raiva, né? E é muito interessante. Então, esse gráfico aqui, depois eu posso até passar o link para vocês.
traz algumas coisas muito legais. Então, por exemplo, ó, quando eu tenho aqui medo, né, medo, combinado com medo também, eu tenho terror, ou seja, eu tenho pavor, né? Ou seja, a pessoa fica apavorada, né? Quando eu misturo raiva com raiva, né? Tem aqui o conceito de rage. Rage, ele é também raiva, só que essa raiva aqui é uma fúria, né? É uma fúria. Então, assim, ou seja, quando eu tenho um acesso de raiva elevado, eu tenho uma fúria, né? Então, é algo que realmente faz muito sentido. Tem algumas coisas que a gente fica pensando, né? Por exemplo, quando eu tenho a combinação de nojinho com nojinho, né? Quando eu tenho essa combinação aqui, eu tenho um preconceito, né? Ou seja, é algo... Esse gráfico aqui, gente, foi feito por um americano, tá? E ele buscou chegar mais próximo do que ele achava da realidade, né? Ele é psicólogo, neurocientista. Então, assim, obviamente que num primeiro momento você pode pensar que sim ou que não, né? Mas assim, aos poucos você vai percebendo. Olha só, essa aqui, ó. Quando eu tenho a combinação de nojinho com raiva, tá? Eu tenho repugnância, ou seja, eu tenho aversão, né? Então assim, faz muito sentido, né? Quando eu tô averso a alguma coisa, então assim, entender isso, gente, muitas vezes, olha, tem um que eu achei muito legal, é quando eu misturo a alegria com nojo, ou seja, eu fico intrigado, né? Eu fico intrigado mesmo. E legal o medo com a alegria. Olha só o medo com a alegria. Eu tenho uma surpresa, né? Sabe aquelas vezes que as pessoas dizem assim, olha, eu vou te dar um presente. Você gosta de presente? Aí tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, né? Porque o sentimento que tem é exatamente esse, né? É um sentimento de medo com alegria. Será que é um presente que vai ser uma coisa boa? Será que não vai ser? Então, assim, é um negócio realmente muito interessante quando a gente combina determinadas emoções, né? Então, fica muito legal, Aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Olha, gente, eu vou colocar aqui, depois procura vox.com, tá? Se você colocar lá no vox.com, certo? E procurar por chart, que quer dizer gráfico, desenho, sobre Inside Out, que é o nome do filme em inglês, ele vai aparecer esse gráfico, tá? Que é muito legal, que dá para a gente perceber, né? Essa interação que a gente tem ao longo da nossa vida, né? E ter conhecimento disso faz muitas vezes com que a gente perceba determinadas emoções ao longo da nossa vida, né? Muitas vezes eu costumo dizer, eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube, onde eu falo que o primeiro passo para você ter conhecimento, ter uma inteligência emocional, saber se conhecer melhor, com certeza, tomar conhecimento das coisas. Né? Num mundo onde as pessoas utilizam o meio intelectual para chegar a lugares tão altos, tão grandes, né? Não conseguem perceber a inteligência emocional. Elas não param para fazer uma escuta consciente delas, daquilo que elas estão falando, daquilo que elas estão jogando para o universo. Né? Então, por exemplo, tem um aqui que eu também achei muito, que é a ansiedade.
Olha só, a mistura de medo com tristeza traz uma ansiedade. Você já viu alguém ansioso alegre? É um pouco complicado, né? Não tem como a gente entrar aqui também nos detalhes, né, gente? Eu estou fazendo, não vou trazer aqui, não vou dar aula de neurociência por uma ferramenta dessa, não é o intuito de a gente fazer isso, tá? Mas aqui a ideia é a gente estar mostrando como que as nossas emoções podem nos ajudar ou não no nosso dia a dia. E ter conhecimento delas já nos trazem essas convicções, já faz com que a gente perceba essas emoções. Né? Agora eu vou tirar do gráfico, que eu vou continuar com os outros pontos que eu coloquei aqui para a gente, né? Uns pontos muito legais. Então, assim, para quem entrou agora, tá? Nós estamos falando sobre as emoções e o filme Divertidamente e como essas emoções podem nos ajudar ou não durante o nosso dia a dia, né? Algumas pessoas estão aí com problema de conexão, né? Então, estou percebendo que tem muita gente entrando e saindo ao mesmo tempo. Mas depois, quem quiser assistir o replay, né, vai ficar aí. Eu vou deixar um tempo, não sei bem como é que funciona o replay, não sei se é especificamente algo automático, né? Mas vai estar aí para quem quiser assistir, para quem quiser. Olha, gente, não sei a conexão de vocês, mas aqui a minha é uma conexão de 25 megas, tá? Então, pode ser aqui? Pode, não tem problema, acredito que sim, mas acho um pouco difícil, eu já fiz outros webinários, não sei se pode ser a ferramenta, né? Mas, tá. E assim, gente, vamos entender um pouco como é que funciona cada emoção dessas, né? Primeiro, a alegria. A alegria, muitas vezes, vocês podem perceber que ela coordena várias outras coisas. A alegria ela serve para nos trazer para nos dar um ânimo, para nos dar um gás, para perceber que a gente pode ir além quando a gente pensa que não pode mais. E muitas vezes as emoções elas são como estações do ano, né? Elas sempre vêm e sempre irão. O que a gente precisa é ter uma consciência de como lidar com essas emoções. Por quê? Porque muitas vezes uma emoção aparece no nosso sistema e a gente não está preparado para lidar com ela. De repente a pessoa diz assim, já vi N pessoas chegarem aqui no escritório e dizer assim, Robério, eu não gosto da raiva, eu não gosto de sentir raiva. E eu digo muitas vezes assim, olha, não gostar dessa emoção não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque ela vai vir. Será que nenhum de vocês que estão ouvindo, será que não sentem raiva? Possível, nunca sentiram raiva porque não gosta? Difícil, né, gente? Então, assim, entender como as emoções funcionam é um primeiro passo, assim, muito, muito interessante para que a gente possa tomar conhecimento. E outra coisa que eu costumo dizer toma uma escuta consciente daquilo que você está falando. Toma nota daquilo que você profere dia a dia, minuto a minuto. Muitas vezes a gente tem a mania de querer prestar atenção no outro, mas a gente não para prestar atenção em nós mesmos. Né? A gente não para conversar com a gente mesmo. E essa intercomunicação, né, essa comunicação com você mesmo, ela é muito importante. Porque quantas e quantas vezes você falou para você mesmo que você consegue, que você pode. Mas parece que é o contrário, né? Parece que quando chega na gente, parece que a gente só nos dá mais força para ir para baixo. Já pararam para pensar nisso? Muita gente por aí diz, minha vida não presta, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Mas não para pensar nas coisas boas que estão ao redor. Né? Então, assim,
uma coisa interessante que eu também anotei aqui para falar do filme é que a nossa vida ela é pautada pelos nossos gestalts emocionais, né? O que é gestalt? Gestalt é como se fosse gavetas, né? Imagine gavetas, onde dentro dessas gavetas você coloca emoções do mesmo tipo, né? Então eu tenho um gestalt da alegria, um gestalt do amor e por aí vai, né? E à medida que a tua vida vai... Isso, exatamente, as ilhas do filme, exatamente. Na realidade, o Gestalt, o filme, ele representou através das ilhas, exatamente, né? Então, por exemplo, a gente tem uma ilha no filme que é a Ilha da Bobeira, né? Que dentro, quem já fez DL, por exemplo, entende muito bem que é aquele estado de criança livre, né? Que isso vem da análise transacional. Então, assim, sim, as ilhas, a gente pode ser representadas pelos gestalts, né? Vamos chamar assim. Não é que elas são, elas estão ali representadas. Tanto é que no final do filme, se você perceber no início do filme, as memórias bases, né, esses gestalts, quando eles são criados de uma cor só. Se você pode perceber, né? Eles são criados como somente alegria ou somente tristeza. Mas no final do filme, depois que acontece tudo aquilo, né? Ela resolve voltar para Minnesota e etc. A partir dali, você vai perceber, se você não percebeu ainda, que as emoções elas nasciam a partir dali misturadas com duas ou mais cores, né? Por quê? Exatamente, porque ali está provando a maturidade daquela criança. Ela está crescendo, ela já está passando por várias emoções, ela mostra aquela fase de transição, né? Onde você não tem só... A criança em si, ela tem uma emoção única, ainda não está madura a inteligência emocional dela. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, ela já vai criando esse gráfico que a gente acabou de mostrar. Ou seja, ela já vai sentindo uma ansiedade, né, de conhecer aquele coleguinha, aquela coleguinha, já vai sentindo, já não gosta mais de alguma coisa, ela já passa a identificar melhor, né, aquilo que atrai ela. Olha, o nojo, ele é considerado uma emoção base? Não. O nojo ele é considerado o binômio de atração e repulsão. Todas as emoções, elas são derivadas, né, das emoções básicas, das emoções base, mais o binômio de atração e repulsão. Isso proveniente da neurociência. E a Pixar e a Disney resolveu representar esse binômio de atração e repulsão através do nojo. Então, ela não chega a ser uma emoção base, mas ela faz parte de criação. Tanto é que os cientistas, os neurocientistas da Disney e da Pixar, eles chamam o nojinho de uma emoção moderna, né? Mas essa emoção moderna, eles querem dizer que ela não nasce exatamente com isso. Eles tentam colocar ali o brócolis, né? Eles fazem uma alusão ao brócolis, mas ela vem realmente amadurecer quando ela vai para a escola, lembra? Quando ela foi para a escola, foi que o nojinho começou a realmente, né, a ter um papel fundamental na vida da Riley, que era quando ela começava a identificar as panelinhas, né, aquelas coisas outras. Outras coisas também que eu achei interessante, que eu anotei aqui para a gente falar rapidamente aqui, né? Existe na vida do ser humano a fase, né? Fase de mudança. E muitas vezes, e tanto é que o filme, ele se desenrola todo a partir de uma pergunta. Até o final dele, né? Deixa-se entender isso. Mas o que é que pode acontecer a partir de agora? Né? O que é que vem
a partir de agora. E é justamente onde a gente consegue perceber toda essa questão. Deixa eu ver o que é que eu escrevi mais aqui para não estar falando. Escrevi muita coisa, gente. Nossa. Deixa eu ver aqui o que é que a gente pode estar trazendo aqui para o final, né? Que já não sei nem quanto tempo. Quanto tempo tá aí, gente? Vocês que estão aí vendo. Que a gente vai falando, né? E é um tema tão, para mim, especificamente, tão enriquecedor, que eu já vou passando até muitas vezes repetindo algumas coisas e eu não queria ser prolixo aqui, tá? Muita coisa que eu escrevi também, o nojo então é a emoção desenvolvida socialmente? Não é desenvolvida socialmente não. Ela aparece, o nojo ela faz parte. Deixa eu ver como é que eu cientificamente, né? Já foi comprovado que o ser humano tem um negócio chamado sobre neurônio espelho, tá? Esse neurônio espelho, ele explica... É assim, gente, antes de eu já estou entrando aqui em algo que eu nem esperava entrar, que é assim, a programação neurolinguística durante muito tempo ela saiu do empiritismo, ou seja, ela veio de uma maneira empírica para... O que é uma coisa empírica? Ela veio da prática para a ciência, ou seja, acreditava-se que o ser humano poderia ter um conhecimento de rapport, né, que é uma técnica poderosa da programação neurolinguística. Quem fez practitioner sabe o que é. Aqui não vou ter esse intuito de explicar o que é rapport, né? Mas imagine-se como uma empatia. É algo bem simples que não é isso, mas para que vocês entendam. A empatia que você tem com a outra pessoa, né? E os neurônios espelho, eles são responsáveis por isso. Só que isso só veio ser descoberto pouco tempo depois, com o avanço da neurociência, né? Com o avanço da neurociência, a neurociência pôde explicar determinadas situações que antes o Grindler e o Bandler, que são os co-autores da programação neurolinguística, já tinham descoberto de maneira empírica. E com o passar do tempo, eles perceberam essa questão do rapport, que é hoje amplamente utilizado em determinados setores da vida, né? Na questão de vendas, por exemplo, não tem como você ter uma venda sem um rapport, só se for para tirar pedido, né? Mas fazer o processo de negociação e venda sem rapport é difícil você fazer. Então o neurônio espelho é responsável por isso. E a emoção que está por trás disso tudo, né? É muito fortemente o nojo, o nojinho, né? Que a programação neurolinguística chama de atração e repulsão, né? Sabe aquelas pessoas que de repente você está aqui com os amigos, de repente, por exemplo, você vai para uma festa, né, com seu parceiro ou com a sua parceira. Chega lá, tem vários amigos, né, de pessoas em comum lá, e de repente você bate o olho numa pessoa, você nunca viu essa pessoa e de repente você diz assim: ih, rapaz, não fui com a cara daquela pessoa, né? O que é isso? É o neurônio espelho que não foi muito. Então, existe toda uma pesquisas que falam especificamente sobre isso, né? Mas assim, não é que não existe emoção que é desenvolvida pela a questão social. Quando eu falo desenvolvida, eu estou falando de ser criada, tá? Não, as emoções elas vão acontecendo na tua vida e você vai absorvendo-as ou não. É até um pouco difícil estar explicando isso. Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Não é que você vai absorver a emoção, não é isso. É tipo assim, tem situações na tua vida que para você vai passar desapercebido. Para outras pessoas não. Aquilo vai ser tão marcante que aquilo vai passar a desencadear um processo emocional nela que vai influenciar na vida dela como um todo. Então, por exemplo, 5 anos de idade, você está lá com a sua mãe, com o seu pai, a sua mãe tem medo de barata.
Quando você tem 5 anos de idade, uma pessoa que tem um grande poder pessoal sobre você, que é uma referência na sua vida, é quem? É o seu pai ou a sua mãe, né? Então você tá lá, criança, você ainda não sabe o que é barata, e de repente a sua mãe vê uma barata e tasca um grito, e você se assusta. Então o que é que vai acontecer ali? A probabilidade de naquele momento a sua mãe ter instalado uma fobia de barata em você é alta. Por quê? Porque a sua mente ela só aprende pela atração, ou ela só aprende pela emoção ou pela repetição. E naquele momento você teve uma emoção, provavelmente muito grande. Então ali pode ser instalada uma fobia. Então, existem acontecimentos e a partir dali você vai ter medo de barata e não vai saber por quê. O teu inconsciente simplesmente ele vai olhar para a barata e vai se assustar, digamos assim. Entendeu? Então, e você não vai saber por quê. E conscientemente você não tem como retirar isso. Você não tira uma fobia, por exemplo, conscientemente. Você tem conhecimento dela. É um passo? Um passo muito bem para frente, por exemplo. Muito bem dado. Agora, você não consegue retirar uma fobia com conhecimento. Tipo, a pessoa sabe exatamente quais são os neurônios. Eu vejo muitos treinamentos por aí. O cara tá explicando o que é a dopamina, o cortisol. Isso é legal, é bacana, mas muitas coisas você não vai utilizar. Você vai ter conhecimento. Se o seu intuito é ter conhecimento, vai dar certo. Agora, resolver o teu problema não vai. Você precisa fazer uma técnica, no caso da programação neurolinguística, é uma técnica rápida, por sinal, né? E você consegue realmente chegar ao ponto e resolver essa situação, né? Mas assim, as questões das memórias conscientes, olha só, eu anotei aqui, deixa eu ler um pouquinho aqui para eu retomar submodalidades. Submodalidades é uma técnica que pode resolver fobia, com certeza pode. Existem outras técnicas mais legais, mas submodalidades é uma técnica poderosa e pode sim resolver fobia sim, tá? Então, o que é que eu escrevi aqui? Por exemplo, no arquivos de memórias, né? Muitas vezes, se você pegar o filme, em vários momentos a alegria ela nega a tristeza. No começo do filme, tem um momento que a tristeza chega perto daquele animalzinho de estimação dela, que eu não esqueci o nome, e faz, digamos assim, a tristeza faz aquele animalzinho chorar, e naquele momento a alegria começa a se dar conta da importância da tristeza. Naquele momento do filme é onde a alegria começa a perceber que a tristeza na nossa vida pode ser importante, né? E até então a alegria não tinha consciência disso. A alegria, o filme foi muito bem montado, confesso, para mim, no meu modo de entender. Porque se você pegar o filme, em determinado momento, a alegria, ela na hora do trem, ela passa por cima da tristeza. E depois, se você parar para pensar, a resolução do filme como um todo, ela é dada por quem? Pela tristeza, exatamente a tristeza, e logo em consequência a alegria, né? Então, a alegria. Então, assim, e a partir dali se deu conta de que todas as vezes que a Riley estava triste, logo em seguida veio um momento de alegria. Aquela questão do jockey. Então, o que é que o filme quis retratar ali? Que não tem como você viver essa vida sem a tristeza. A tristeza ela é uma emoção importantíssima na sua vida. Nunca queira negar a tristeza. Não estou dizendo para você se afundar nela, não. Mas assim, negar, como eu vejo por aí,
as pessoas não aceitando determinadas emoções que na visão delas não são tão boas assim, então não é algo positivo, porque a tristeza ela traz uma reflexão na tua vida. Muitas vezes, quando você está triste, você está refletindo sobre a sua vida. É difícil você estar alegre e refletir. Na época que eu dava consultoria, eu me lembro que eu cheguei numa empresa lá em São Paulo e o diretor falou assim para mim: Robério, durante muito tempo, nossa empresa nadou de braçada aqui. Nós era o único do mercado, a gente não tinha concorrência e a gente deitava e rolava, o nosso financeiro era frouxo e ninguém estava preocupado com problema, com nada, tá? E aí, naquele momento, o que é que eu identifiquei? Os diretores, eles estavam tão bem, né? Quando você está bem na sua vida, você não para pensar em algo que não vai bem. Isso é um fato, né? É difícil, pelo menos, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, a alegria demais também não é benéfica para você, porque ela tira teu foco. Não estou dizendo aqui, gente, que você tem que ser triste, tá? Pelo amor de Deus, não vai... Não, mas assim, muitas vezes, quando você está muito alegre, está em êxtase lá, né, do gráfico, você não para pensar em coisas da tua vida que você pensaria se a tristeza fizesse parte dela. Então, muitas vezes, né, passar por um processo de reflexão, como é a tristeza, ela vai te trazer benefícios na tua vida. Tu vai mudar, tu vai sair da tua zona de conforto. Não que você tenha que sempre sair da sua zona de conforto, não. Mas muitas vezes quando você está lá quieto, né, você passa por uma zona de conforto realmente. Você não evolui, né? Então assim, muitas vezes negar a alegria, negar a tristeza não é algo que vai ser benéfico para ti. Então presta muito atenção nessas histórias das pessoas que querem ser alegres o tempo todo. Tem gente que está sorrindo o tempo todo, tem gente que não passa por problema nenhum na vida, né? Rapaz, eu não sei eles, mas eu tenho muitos problemas para resolver, né? E tem momentos que eu penso, como eu vou resolver? Qual estratégia que eu vou utilizar? E nesse momento eu estou refletindo. Eu estou utilizando uma determinada emoção que eu tenho para refletir, para pensar uma estratégia melhor, né? Então nem sempre só a alegria o tempo todo é algo positivo. Tira teu foco. É de certa forma um encontro com o nosso interior. Olha, de certa forma, mas esse não é a única forma de você se encontrar com você mesmo, não, tá? Então não vai criando essas crenças limitantes aí, achando que a única forma de você se encontrar com você mesmo é estando triste. Pelo amor de Deus, gente. Vamos buscar formas melhores de a gente entrar em contato com a gente mesmo, sem que a gente tenha que passar pelo momento de tristeza, né? Sim, a reflexão, sim. Com certeza. É um contato de... quando você está passando por um momento na sua vida que não é muito bom, a maioria das vezes, quando você sai dele, você sai mais forte, na verdade. Você sai bem mais forte mesmo. Você consegue ver novas coisas que antes você não via, né? Então, assim, é algo interessante, tá? Deixa eu ver aqui o que é que eu mais anotei aqui do filme, gente. Eu anotei um negócio que eu também já tinha percebido, que era o seguinte. O filme, ele retrata em um determinado momento, quando a Riley entra para buscar aquele palhaço, ela retrata como o inconsciente como algo escuro,
né? Eu até escrevi aqui, tipo assim, eles representam a mente inconsciente como algo escuro, e essa imagem, pelo filme ser muito colorido, né, dá a ideia de que o inconsciente é algo ruim, né? Quando você entra lá, tem os dois seguranças, quem assistiu o filme percebe. E o inconsciente está muito longe de ser algo ruim, gente. Né? Então talvez se eu tivesse que fazer alguma crítica ao filme, ou pode ser que eu ainda não tenha entendido muito bem o que eles quiseram passar naquela parte do filme, eu confesso que eu li já várias coisas, vários releases, vários spoilers, e não consegui ver eles falando disso, né? O nosso inconsciente ele não é algo ruim, ele funciona o tempo todo, né? Até quando você está dormindo, o teu inconsciente está funcionando. E eu acho que daquela forma passou como algo que não era tão legal, que não era tão bacana, né? E essa é uma das formas, tá? Outra coisa que eu anotei aqui foi o rapó, eu já falei sobre o rapó. Se bem que eu falei muito superficial, né, gente? Se é algo distante de difícil acesso. Olha só, se é algo distante, essa distância ela é relativa, né? Porque nós estamos o tempo todo nele. Sei lá, o inconsciente ainda é algo muito desconhecido. Ele é algo desconhecido, mas o filme... eu não entendi dessa forma, Juliana. Eu não entendi. Eles poderiam ter... Se a intenção fosse essa, eles poderiam ter representado de uma outra maneira, entendeu? Eu achei uma forma realmente... Eu achei realmente que eles estavam querendo mostrar que o inconsciente era algo ruim, né? Na hora do palhaço, eu entendi que aquele palhaço era um trauma que a Riley tinha, não entendi muito bem exatamente aquela parte, mas é como se aquilo tivesse dentro do inconsciente, tá realmente, né? Aquele trauma, os nossos traumas estão no nosso inconsciente, com certeza. Talvez eles quisessem representar essa questão do inconsciente dentro desse aspecto, né? Não sei. Pode ser, de repente, algo... Não sei. Pode ser, fazendo uma reflexão aqui, pensando junto com vocês, pode ser realmente que eles tenham que... O que chega mais perto para mim, lá que fica as memórias obscuras. Mas lá fica... exatamente isso que eu ia dizer, né? Talvez pelo fato de as memórias... Mas só que lá não fica só memórias ruins, fica todas as memórias. Todas as nossas memórias estão lá. Não necessariamente são só as ruins, né? Mas enfim, esse é um ponto que eu percebi do filme que cabe uma discussão maior, né? Um entendimento maior, né? Isso com certeza cabe, com certeza. O que eu escrevi, né, sobre isso? Vamos ver. Eu escrevi aqui. Temos os nossos maiores tesouros, daí a crítica que eu faria era a relação a isso. Eles representam a mente inconsciente como algo escuro e perigoso. Como se essa imagem deve ser ressignificada, no meu modo de entender, tá? Pois o inconsciente é um grande aliado na programação de uma vida saudável, o que eu acho, e não um lixão. Mas outro arquivo de memórias que não são jamais destruídas. No filme fica claro que lá vivem os grandes medos da garota, que é o que nós acabamos de falar. Na verdade, a mente consciente ela é responsável por nossa defesa física e psíquica. Para quem não sabe, o nosso inconsciente, a principal função dele é nos proteger psíquica e fisicamente. Tanto é que a maioria das pessoas que se suicidam
Por exemplo, a pessoa pulou de um prédio. A maioria delas, 99% dessas pessoas, quando chegam ao chão, elas já estão desmaiadas. Por quê? Porque o inconsciente delas apagou. Apagou. Já que ele não podia fazer nada, ele apagou. Que é muitas vezes também um desmaio que acontece, alguns desmaios, não são todos, tá? Aí. Ela tem sua lógica própria e não conhece o tempo racional. É o nosso inconsciente. Ela é literal, funciona o tempo todo e é responsável pelos nossos sonhos. Esta mente não diferencia o que vive do que imagina. Se vocês perceberem, aqui eu coloquei tudo que é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente ele é atemporal. O nosso inconsciente ele não representa, ele não sabe o que é passado, nem presente, nem futuro. Ele não sabe. É lá onde vive realmente os nossos sonhos. Tudo que a gente cria na nossa vida, gente, é proveniente do nosso inconsciente. Então, por isso que eu não sou muito a favor dessa ideia de que o nosso inconsciente é tão distante assim da gente. Porque talvez a gente não tenha consciência que a gente acessa. Isso é diferente. Mas a gente acessa o tempo todo. O tempo todo a gente está acessando. Agora, aqui mesmo, eu estou acessando com vocês. Vocês vendo esse Periscope também. Provavelmente vai ter alguém do teu lado, uma televisão, um som. Você acessou também. Então, assim, para mim, eu não consigo ver isso. Entendeu? De fato, muitas memórias estão na mente inconsciente e podem sim ser acessadas com o uso de técnicas específicas. Que, por exemplo, dentro do DL a gente faz isso o tempo todo. Por isso que o DL é tão efetivo. Porque a gente vai no inconsciente, a gente, através de técnicas, quem já fez sabe disso, eu consigo chegar lá. O acesso a essas memórias é importante para ressignificar traumas, como retornar lembranças agradáveis e felizes. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? O que é que a gente faz o tempo todo? Muita gente começa a me perguntar, né, sobre algumas coisas do DL que eu não vou falar aqui, que tem gente que não fez, mas por que o DL é tão efetivo, é tão poderoso? Porque o DL ele vai lá embaixo, ele vai realmente no que nós chamamos em programação neurolinguística na base causal. Muito dos problemas que você tem, que eu tenho, que o ser humano tem, eles são provenientes de grandes significados que nós damos. A partir do momento que eu acesso determinadas memórias na minha vida, olho-a com outro olhar, simplesmente o que é que acontece? Eu mudo. Eu mudo. Sabe por quê? Existe uma pressuposição da programação neurolinguística que é algo assim, ó. Todos nós temos ou potencialmente temos todas as ferramentas, elementos para ter sucesso, para ter uma vida feliz, bacana. E tem outra que também pode ser utilizada nessa questão, que é o quê? Cada um faz o melhor que pode com as ferramentas que tem. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, quando você foi lá, quando você viveu aquele fato, aquela situação na sua vida, e aquela situação, ela te trouxe algo maléfico, né, para frente, para o teu futuro, naquele momento você teve ferramentas que foi o melhor que você pôde. Pode ter sido com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos, com 8 anos, com 10 anos, com 12. Naquele momento, você fez o melhor que você pôde. Só que tu passou a viver a tua vida. E a tua vida, tu foi tendo conhecimento, tu foi tendo outras experiências e os teus recursos foram aumentando. Então, quando você volta naquele ponto novamente, só o fato de você voltar, muitas vezes você já ressignifica. Por quê? Porque você tem mais recursos que você tinha naquela época. E aí você ressignifica. E quando você ressignifica, o que é que acontece? Eu libero determinadas
emoções, comportamentos, decisões que eu tenho na minha vida. Então, por que a gente tem o DL e quem já fez outros cursos dentro do INEX sabe da efetividade? Porque a gente chega lá. A gente não fica de maneira superficial, aqui por cima, né? Não. A gente vai na base causal, com base na neurociência, na programação neurolinguística. Porque a ressignificação é uma das técnicas mais poderosas que o ser humano tem na vida, né? Quem fez o practitioner sabe da grande linha do tempo, sabe é a técnica mais poderosa da programação neurolinguística, é a linha do tempo. Só que para eu chegar lá eu tenho que saber de outras coisas, né? Então a ressignificação ela é uma técnica muito poderosa para você liberar determinados comportamentos que você conscientemente você quer. Então, conscientemente, você quer fazer alguma coisa, mas o teu inconsciente te impede. E quem manda nele quem manda nos teus comportamentos é o teu inconsciente. Então, não adianta você chegar para uma pessoa que tem medo de barata e dizer assim para ela, olha, essa barata aqui, ela é inofensiva, ela não faz nada, não adianta. Porque conscientemente ela vai fazer, é igual como eu dissesse assim, ó, pega agora e coloca o dedo dentro do teu olho. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai ficar fazendo assim, tremendo. Ó. Se você for mesmo assim, você até coloca. Mas chega um momento, assim, sem forçar muito, digamos, né? Vai chegar um momento que você não vai conseguir. Porque o teu inconsciente, por ele ter aquela característica de te proteger psíquica e fisicamente, ele não vai deixar. Ele vai parar a tua mão. Então, o que acontece? Quando um fato é gerado na tua vida e aquilo gera um trauma, gera uma fobia, o que acontece? A tua mente aprendeu aquilo. Ela aprendeu. Então, o que ela precisa? Por que ela aprendeu? Né? Porque ela fez o melhor que ela podia com as ferramentas que ela tinha naquele momento. No momento que você percebeu, no momento que você viveu, que pode ser com qualquer idade, gente. Eu vejo muita gente dizer assim, a personalidade é formada do 0 a 7 anos e aos 8 não pode ser também? Né? Quer dizer que a pessoa vive um trauma aos 8 anos e aquilo não vai influenciar na vida dela? Aos 12 anos não vai? Claro que vai. Obviamente que tem um período que a criança vai ser influenciada mais, mas eu não posso taxar, definir isso, né? Eu não posso fazer isso, porque eu tenho uma vida inteira. Essa semana eu atendi uma pessoa aqui que ela teve um trauma aos 19 anos de idade. Aos 19 anos ela teve um trauma e esse trauma está se arrastando, se arrastou, né, pela vida dela como um todo, até agora, aos 34 anos que ela tem. Então, assim, já pensou se a gente fosse atrás de algo que aconteceu há 7 anos? Não ia resolver, porque não foi lá, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas histórias de fechar o cerco demais, né? Eu vejo muita gente fechando o cerco demais. Existem algumas coisas que não são... existe o cinza. Não é só preto ou só branco. Tem um cinza no meio, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Principalmente quando a gente está lidando com pessoas, né? Em um processo que a gente quer tirar essas pessoas de alguma situação. Tem algumas coisas que para nós, que já temos mais recursos, aquilo é besteira, aquilo não faz sentido. Mas aquela pessoa não tem os seus recursos. Ela é outra pessoa, ela é outro mundo, ela é outro mapa, como a gente fala. E a forma como ela enxerga o mundo é diferente de você. E você tem que entender isso. Né? Principalmente em relacionamentos. O teu parceiro, a tua parceira, ela não enxerga o mundo igual a você. Isso é um fato. Você pode estar sentado numa cadeira agora, você pode estar deitado numa cama, e você pode perceber que o seu parceiro ou a sua parceira pode deitar na mesma posição, no mesmo lugar, e ele pode achar essa cadeira, esse local
desconfortável e você confortável. E não tem nada de errado com isso. Ele não está certo, ele não está errado, é a forma como ele enxerga. E tem que entender isso, né? Entender, e muitas vezes a agressividade de não entender essas coisas passa por uma situação de ruptura nos teus relacionamentos, na tua forma de agir com os teus parceiros, né? Eu vejo gerentes aí, as pessoas da equipe dele não bate a meta e o cara detona a equipe, né? Não que ele tenha que aceitar isso, mas ele não entende que o que ele está falando não está sendo entendido por eles, pela equipe dele. E isso é responsabilidade de quem? Responsabilidade de quem comunica, né? Porque outra pressuposição da programação neurolinguística a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Mas bem, gente, eu já estou falando aqui de programação neurolinguística demais, tá? Vamos voltar aqui um pouco mais para o filme das emoções, tá? Que era o intuito principal do que a gente estava falando, né? Então, como eu disse, o inconsciente ele está nessa questão, tá? A questão da imaginação, né? Da fantasia, do sonho, foi algo que eu também anotei aqui como legal. Dentre das funções que eu anotei do nosso inconsciente está a criação de sonhos. Essa parte da mente, como já exposto, ela é literal. Gente, uma parte do nosso inconsciente, o nosso inconsciente ele é literal, certo? O que é literal? Ele entende exatamente o que é dito. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, uma meta ela tem que ser no imperativo. Você tem que dizer sobre o que você quer especificamente. Por quê? Porque o teu inconsciente ele é literal. Ele é literal. Então, se você fala assim, vou emagrecer 5 quilos até dia 31 de agosto de 2015. Então, como o teu inconsciente ele é literal, ele vai captar essa mensagem. Vai captar essa mensagem. Captou essa mensagem, ele vai trabalhar. Lembra que eu falei que o nosso inconsciente ele trabalha 24 horas por dia? Então, é isso que acontece. Ele trabalha o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E cuidado com o que você joga para ele. Cuidado. Por isso que eu disse, faz uma escuta consciente do que você fala. Faz uma escuta consciente do que você fala. Porque quando você fala, você ouve. E quando você ouve, entra. E a nossa mente aprende pelo quê? Pela repetição. Todo dia tu tá contigo, todo minuto tu tá contigo. Então o que tu fala, tu tá escutando. E se tu repete, aquilo tu vai aprender. Tu vai aprender. Porque a tua mente ela é científica, né? Ela aprende pela repetição. Então, muito cuidado com o que tu fala. Muito cuidado com a forma como tu se expressa. Como eu disse, cuidado com o que tu conversa contigo mesmo. Muito importante. Muito importante. Tem gente que é uma lástima quando conversa consigo mesmo. Gente do céu. Né? Parece que ela é a pior pessoa do mundo, parece que ela não tem qualidade nenhuma, enfim. Mas muito cuidado com essa comunicação que você tem com você. Muito importante também. Então, voltando aqui, o filme mostra um compartimento da mente da Riley, que é a terra da imaginação, né? Onde são criados personagens que habitam na cabeça da Riley. O namorado imaginário é um exemplo, né? Nesse setor também são produzidos os sonhos, nas quais aparecem como um reflexo das experiências vividas pela Riley no dia a dia, que é outra coisa importante, tá? Como ocorre no primeiro dia de aula, por exemplo. A terra da imaginação é representada de maneira colorida, viva, intensa, o que é natural para uma cabecinha de 11 anos, né? No DL, por exemplo, a gente fala a respeito da imaginação na importância da criatividade, da criança livre, né?
O adulto criativo já possui um importante recurso para o sucesso. Por que eu coloquei esse tópico aqui? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Das pessoas que eu conheço, certo? Que tem sucesso, a grande maioria delas são criativas. A grande maioria delas são criativas. Mas elas são criativas não é só em tudo. Tudo. Você está conversando com a pessoa aqui, o cara te dá um insight para uma coisa nova. O cara tá aqui, ele tá pensando em algo diferente que tu jamais pensava. Tu tá resolvendo um problema, tu tá um problema aqui, né? E de repente o cara te vem com a saída daquele problema diferenciado. Isso é criatividade. Então, e como é que tu alimenta essa tua criatividade? Alimentando tua criança livre. Alimentando a criança que tem dentro de você. A partir do momento que você dá asas para o que existe aí dentro de você, para esse mundo de fantasias, essas coisas, tu está alimentando essa criança. E quem convive com crianças sabe o quanto elas são criativas. Né? As respostas que elas nos dão, as perguntas são interessantíssimas. E quando a criança livre é muito baixa, quase zero, cuidado, muito cuidado com isso. Você viver... A criança livre, ela te traz alegria, né, gente? Você ter uma criança dentro de você, é uma alegria que você tem. Então, você viver sem essa alegria não é muito legal, né? O que pode ser feito para elevar? Boa pergunta, a Sâmia, né? Olha só, eu estava conversando isso hoje à tarde com uma pessoa, né? E ela estava dizendo e eu estava vendo pesquisas e eu estava dizendo para ela o seguinte, que muitas vezes muitas pessoas acham que precisam estar felizes para sorrir. Tem gente que acha isso. E existem muitas pesquisas que dizem que não é bem assim, não. Que você precisa sorrir para você ficar feliz. Uma das coisas que a gente aprende no Master, né, no Master Practitioner, é que é assim, ó. Essa dica é de ouro, hein, gente? Vou falar aqui, mas é de ouro. É assim. Quando você acha que você não tem alguma coisa, comece a se comportar como tendo. Comece a se comportar como tendo. Por quê? Cientificamente, por quê? Lembra que o teu inconsciente ele não sabe o que é passado, nem presente, nem futuro. Lembra que ele não sabe o que é mentira, ele não sabe o que é verdade. A partir do momento que você começa a se comportar como tendo algo, o teu inconsciente vai acreditar nisso. E acreditando nisso, ele vai alimentar isso. E isso vai continuar. Vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar. Então, uma das primeiras coisas para você mudar a crença, né? Para você acreditar que tem uma criança livre, é a sua ação. Haja primeiro. Tem uma pressuposição no coach que fala sobre isso. Quer entender? Haja, né? Então, age primeiro. Age. A partir do momento que você vai agir, eu acho muito difícil você ter uma criança livre baixa. Tipo assim, não é baixa, desculpa, quase zero. Quase impossível isso. Será que uma vez na vida você não fez uma brincadeira? Você não... Sim, brincar com seu filho de 7 anos com certeza é uma boa saída. Mas é quase impossível o ser humano ter criança livre quase zero. É quase impossível, eu diria. Porque pelo menos uma única vez na vida ele fez algo que mostrou que essa criança livre estava lá. E essa criança livre estando lá, ela pode ser acessada a qualquer momento. Lembra? Pressuposição da programação neurolinguística. Todos nós temos, ou potencialmente temos,
todos os recursos que necessitamos para ser feliz, para ter sucesso, para o que você quiser. Então ele está aí. Essa criança livre, ela está aí. Você precisa acreditar e agir, passar a agir de acordo com isso, tá? Vamos aqui. Vamos já finalizar, gente. Já são 9h10 aqui. Não esperava que eu ia fazer um Periscope tão grande assim, né? Mas legal. Confesso que eu tô gostando muito dessa ferramenta, né? E vou fazer mais, porque um dos meus intuitos da minha missão é estar passando tudo que eu sei, interagindo. Então, assim, e eu gosto disso, é algo que eu gosto, eu faço de maneira bacana mesmo, faço de coração. E quanto mais gente tiver, pelo menos sendo ajudada, né, tendo conhecimento de algumas coisas que muitas vezes não tem acesso, eu fico muito feliz. E eu acho muito legal mesmo. E aqui é um negócio tão legal, né? Tão simples e muito legal mesmo, tá? Hoje eu tava, só um parênteses aqui, a gente estava falando sobre os fatos e significados. Eu fui estudar a história do Periscope, né? Como que o Periscope surgiu. E para quem não sabe, o Periscope ele nem sempre foi do Twitter, né? Ele foi comprado pelo Twitter, mas o cara estava em Istambul e na época que ele estava em Istambul começou a surgir aquela onda de protesto de Istambul e o cara queria transmitir aquilo onde ele estava, no momento que ele estava, e ele criou a ideia de criar uma ferramenta como essa. E aí é aquela história, né? Quantas pessoas estavam lá em Istambul, quantas pessoas viveram a mesma situação, o mesmo fato que ele viveu e quantos tiveram a intenção de criar uma ferramenta, né? Isso serve para a nossa vida também. Muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente só está enxergando um lado, só está enxergando algo ruim, só algo... E de repente tem tanta coisa boa ao nosso redor, né? Falo isso dentro do Renascença sobre a gratidão, de você ser grato por tudo que você tem. E é um dos sentimentos mais nobres que eu acho que o ser humano tem. Na minha escala de valor ele está muito alto. E você ser grato realmente por tanta coisa. Tem tanta coisa ao teu redor que tu pode ser grato, pode ser grata. E muitas vezes a gente gasta o nosso tempo falando coisa ruim, né? Proferindo algo que não é legal. E às vezes a gente está programando o nosso filho, está programando o nosso marido, está programando a nossa esposa, a nossa namorada. E aquilo gera um círculo vicioso de comportamento, uma emoção chama a outra, né, gente? Isso. Eu também sou muito grato ao DL. O DL mudou a minha vida, né? E eu tenho certeza que de muitas áreas, muita gente... Obrigado, Juliana, obrigado. Muita gente foi alcançada pelo INEX, com certeza. E a gente faz isso e é muito legal, com muito amor, com muito carinho. Mas vamos voltar aqui, tá bom? Então, gente, eu acho que eu já falei. As outras coisas que eu anotei aqui, né, são coisas mais técnicas. Então, eu anotei aqui sobre os níveis neurológicos, né, que é algo mais específico, os mais técnicos de programação neurolinguística, fase de mudanças, né, que eu anotei, o trem do pensamento. Eu anotei 10 pontos, gente. Deixa eu ver aqui se tem algum para a gente finalizar. E o último que eu anotei foi sobre o equilíbrio das emoções, né? Para a gente chegar aqui ao final. Vocês pararam para pensar que a alegria chorou dentro do filme? Durante um bom tempo eu fiquei pensando nisso. O que é que significa a alegria chorar dentro do filme, gente? Perceberam que a sutileza... Será que foi de tristeza mesmo que ela chorou? A alegria triste? Coisa estranha, né?
Será que ela chorou foi de tristeza mesmo? No momento que a alegria chora, será que foi de tristeza? Será que foi tristeza ou foi alguma outra emoção derivada? Mas foi algo muito, muito interessante para mim, ver a tristeza chorando. Neste momento, eu anotei, né? Neste momento, ela percebeu a importância da tristeza na vida da Riley. Durante todo o filme, como eu já falei para vocês, né? A alegria tenta excluir a tristeza. Mas ela percebe que somente o equilíbrio de todos na sala de controle, lá, lembra? Pode trazer de volta o equilíbrio para a vida da Riley. Quando retorna para a sala, a alegria dá o comando da mesa para quem? Lembra? Para a tristeza. Todo mundo, durante todo o filme, todas as outras emoções esperavam que a alegria voltasse para a sala de controle para que ela resolvesse os problemas que a Riley estava passando, lembra? E aí, no momento que a alegria volta para a sala de controle, que ela tem a situação de resolver tudo, o que é que ela faz? Ela entrega para a tristeza. Eu achei muito bacana aquilo, gente. Muito, porque eu parei para pensar nas crianças nesse momento, como elas passariam a perceber a tristeza. Já pensou como que... Foi muito inteligente esse filme, gente. Já pensou uma criança brincando com um bonequinho da tristeza, gente? Ele vai estar se familiarizando com a tristeza. Talvez ele não entenda tecnicamente o que a gente está falando aqui, com certeza não. Mas é uma espécie de rapport, né? Por que não, né? Dizer que é. É uma espécie de rapport dele com a tristeza. Ele já vai passar a entender a tristeza de uma maneira diferente. Que a tristeza é algo que não é tão ruim, que é algo bacana, que não é esse monstro, né? Então, eu achei isso muito legal, de uma sutileza e de uma criatividade, de um conhecimento muito, muito grande, né? E aí eu termino falando aqui, muitas vezes alguns pensamentos se tornam fixos em nossas cabeças. E só o equilíbrio das emoções pode restaurar a normalidade da nossa sala de comando, da nossa sala de controle. Ao final do filme, observam-se as memórias, como eu já falei para vocês, multicoloridas, com a presença de todas as emoções, ou de várias, né? E eu, né, sempre fazendo um paralelo com o DL, eu disse, né, o treinamento DL é realizado para que o treinando tenha a compreensão e a vivência da importância desse equilíbrio. As emoções são são a matéria-prima do DL. A matéria-prima do DL são as emoções. E eu finalizo dizendo que o único responsável pela sua sala de controle, pelas suas emoções, é você. Não tem como você terceirizar a tua sala de comando em outra pessoa. Não tem. Não terceiriza a tua felicidade, a tua raiva, a tua tristeza, a tua melancolia, a tua injustiça, teu preconceito, tua autopiedade. Não terceiriza isso. Olha, o pior erro que você pode fazer é se você pegar essas emoções e jogar na mão de alguém. Ah, eu tô triste porque meu marido, minha esposa, meu filho, porque o trânsito... Não faz isso. Aprende a reconhecer e aprende com elas. Essas emoções, se elas surgem no teu dia a dia, elas não surgem do nada. Dificilmente, gente, quando a gente está assim maiorzinho, né? Vamos chamar assim, a gente cria algo do nada, principalmente uma emoção, né? É óbvio que a gente sabe que tem umas emoções que são mais, tem gente que tem emoções mais maduras do que outros, mas criar uma emoção já depois de grande, não sei se é possível. Não, possível é, né? Não sei se isso acontece com tanta frequência. Na realidade, o que pode acontecer é uma combinação de novas emoções. E isso te traz uma emoção que você não sentiu. Então, é isso, gente.
Sim, não vamos terceirizar nossas emoções, porque elas são nossas e nós merecemos vivê-las, nós merecemos ter as nossas emoções. Né? Já pensou o que é uma pessoa sem emoção? Né? Já pensou se você fosse um vazio, um buraco negro, né? Onde você não sentisse as suas emoções, onde você não tivesse raiva? Já pensou a tua vida sem raiva, gente? Quão chata ela poderia ser? Já pensou a sua vida? Já pensou se tu não tivesse uma situação de tristeza na tua vida? Como que tu ia amadurecer de maneira rápida? Grandes problemas que a gente vê aí hoje são de pessoas que não amadureceram ainda suas emoções. As emoções delas ainda estão muito novas, por situações da vida mesmo. E quando elas se deparam com situações difíceis na vida, elas tomam um susto. Tomam um susto. Eu conheço algumas pessoas, empresários novos, né? Uma nova geração de empresários que herdaram a empresa dos pais e que nessa situação de todo mundo está falando de crise, eles estão assustados, estão com medo mesmo. Mas não é aquele medo que a pessoa está falando. Os caras, eu percebo, eu converso com eles, os caras estão com medo mesmo. Por quê? Não amadureceram as emoções. Passaram a vida inteira numa situação cômoda, numa zona de conforto. A empresa foi criada pela família e muitos deles assumiram e está passando por uma situação não tão boa e estão com medo. Mas eles não entendem que esse medo é bom. Através desse medo, o que é que eles podem fazer? Eles podem fazer melhor. Através desse medo, eles podem se diferenciar. Através desse medo, eles podem fazer com qualidade. Através desse medo, eles podem criar novas estratégias. Através desse medo, eles podem conseguir alçar algo que, se não tivesse, eles não iriam conseguir. Mas eles não entendem isso. E aí, sabe o que acontece? Paralisa. Aí, no momento que o cara tem que investir no comercial dele para vender, o cara com medo, o que é que ele faz? Não investe. Aí ele não vende, culpa a crise, vê a empresa dele encolher e aí culpa quem? O presidente, o partido e etc e tal. Não estou dizendo que não tem crise, não estou falando nem... Eu estou te dando uma situação de onde a emoção de um cara não amadurecido, né, pode influenciar na vida de tantos outros. Então, por isso que a gente está aqui, para que a pessoa, no DL, né, para que elas reconheçam isso. E isso funciona com a empresa, mas funciona no relacionamento amoroso, funciona com relacionamento familiar, funciona com os teus amigos, funciona como um todo. As pessoas ainda vão entender mais, e cada vez mais isso está acontecendo, de que o autoconhecimento é o único caminho que elas vão poder se conhecer e evoluir. Eu não conheço, eu Roberto, particularmente, pode ter outros, mas eu não conheço um outro caminho tão sólido para você crescer, para você evoluir, para você sair da tua zona de conforto, como se autoconhecer. Às vezes é duro, às vezes você foge, mas tem que passar. Tem que passar para que a gente consiga jogar fora muitas coisas que não servem. Tem muitas crenças que nós compramos e não são nossas. Tem muita coisa que a gente acredita e nem sabe por que acredita. Muitas. Simplesmente o nosso inconsciente aprendeu, ouvindo de pai, de mãe, de pessoas especiais, com certeza são especiais, mas que não tinham conhecimento, né, técnico, digamos assim, que não faziam por mal, mas faziam. E isso, com certeza, traz uma limitação
com certeza são crenças limitantes para a nossa vida como um todo. Então é isso, gente. Obrigado aí por essas 8 pessoas que aqui estão. Saibam que esse foi o primeiro de muitos, né? Eu ainda vou fazer outros, não sei exatamente quais os temas que eu posso estar fazendo. Obrigado pela atenção de vocês, pela interação. O que eu gostei daqui também é que a interação é na hora, né? Que é algo muito legal, muito bacana. E se vocês quiserem algum assunto específico, manda aí para mim. O meu e-mail é roberio@dltreinamento.com.br, né? Quiser me seguir no Snapchat é RobérioDL, minha página no Facebook é Robério Cavalcante, meu Instagram também é Robério_Cavalcante, tá? O link do gráfico é www.vox.com. Aí lá ele não está na parte inicial, na home do Vox. Tu procura lá por Chart Inside Out, que vai aparecer na listinha lá, tá? Lembrando, para quem está em Fortaleza, nosso próximo DL em Fortaleza vai ser dia 28 a 30 de agosto, tá bom? Se você tem alguém aí para poder passar por essas emoções, convida Vox com X, tá? Aí é voz, é Vox, V-O-X, tá? Não, eu não vou avisar o próximo por e-mail, tá? Porque eu não vou ficar enchendo a caixa das pessoas de e-mail a todo o Periscope que eu fizer. Então faz o seguinte, me segue, tá? Eu devo colocar na minha fanpage e me segue, que aí quando eu abrir o Periscope, ele já vai te notificar ao vivo aí no momento, tá? Eu devo estar fazendo Periscopes mais curtos, certo? Que esse aqui foi muito grande, eu particularmente nem esperava, de coisas legais, de coisas bacanas que eu devo estar montando aí nesses próximos dias, tá? Adorei aqui essa ferramenta e com certeza eu vou utilizá-la muito. Tá bom, gente? Obrigado de coração. Lembrando que o nosso próximo DL, já fui a Salvador. Salvador também tem DL com uma pessoa muito especial para mim, que é Marcos Mazulo, tá? Procura o Marcos Mazulo também nas redes sociais, que é uma pessoa extraordinária. Lembrando que o próximo DL que eu vou estar fazendo na Paraíba, meu próximo DL vai ser na Paraíba, dia 14 a 21 de agosto, tá? Se você tiver alguém também que quiser indicar, passar para viver essas emoções nesse final de semana junto com a gente, passa, vai ser um prazer enorme recebê-los nessa data, tá bom? E também lembrando que nós vamos ter DL em Natal, tá? Em Natal, a nossa data vai ser... Qual é a data em Natal? 21 a 23. 21 a 23. Dia 21 a 23 de agosto estaremos em Natal, na praia de Pirangi, um hotel belíssimo, para viver as nossas emoções e poder reconhecê-las melhor, tá bom? E lembrando que em setembro nós vamos iniciar o DL de Belém do Pará, tá? Com certeza vai ser um estado que vai também viver essas emoções de maneira intensa, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!